A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024 e essa é a nossa 31ª edição. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que já tem na plataforma cursos como True Crime com o Ivan Mizanzuki, Web Jornalismo Independente com o Álvaro e a Ana do Meteoro Brasil, Storytelling com o Kendi do Normose, edição de vídeo para YouTube com o Will do Jogatina Maneira, o meu curso Podcast para Todos, que tá com uma promoção por tempo limitado e mais um monte de cursos incríveis, então entra lá no site para dar uma conferida em contentacademy.com.br. O Pod Notícias também conta com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte até 70% de desconto em hospedagem compartilhada e 60% em servidores dedicados. Os servidores da HostGator entregam 99,9% de uptime e a hospedagem de site deles conta gratuitamente com a rede global da CDN Cloudflare, garantindo um ótimo desempenho, entrega de conteúdo de forma rápida e eficiente e uma proteção avançada contra ameaças. Os benefícios da CDN são insuperáveis e podem ser ativados em um clique nos planos de hospedagem da HostGator. Para você garantir o desconto, acessa podnoticias.com.br, clica no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. A gente abre a edição de hoje com a nossa manchete. Se você já acompanha o Pod Notícias há algum tempo, não é nenhuma novidade que os ouvintes de podcast são um dos melhores públicos para consumir publicidade. O ouvinte de podcast não odeia anúncios, tende a engajar mais com calls to action e mantém uma conexão de confiança com os seus criadores de conteúdo preferidos. Mais uma pesquisa recente da Morning Consult, que é uma empresa especializada em pesquisas de marketing, mostrou que os ouvintes de podcast não só consomem os produtos que conhecem através de podcasts, como eles se tornam também mini anunciantes desses produtos para o seu próprio círculo de amizades. Então, o ouvinte de podcast passa do status de consumidor para influenciador. É claro que não no mesmo nível dos influencers que trabalham com isso, internet afora, mas é uma grande vantagem para as marcas que anunciam. Grandes empresas de mídia como Spotify e SiriusXM já estão investindo milhões de dólares em programas populares como o The Joe Rogan Experience e também Call Her Daddy, por exemplo, mas é a qualidade e não a quantidade dessa audiência de podcasts que justifica esses altos investimentos. Essa audiência é a que mais gasta em produtos e experiências. Ela é mais ativa em plataformas digitais como Reddit e Instagram e desempenha um papel importante na formação de tendências. Você quer saber mais sobre os dados levantados por esse relatório? Então acesse o nosso site em podnoticias.com.br e leia a matéria na íntegra, porque lá tem mais informações, como, por exemplo, o poder aquisitivo do ouvinte de podcasts e muito mais. Então não deixa de conferir.
E já que a gente começou falando sobre a qualidade da audiência dos podcasts, a segunda notícia desse episódio tem tudo a ver com isso também. O Spotify lançou na última semana uma nova ferramenta de marketing para podcasters, que são os links de compartilhamento rastreáveis. Essa nova funcionalidade permite que criadores acompanhem todos os cliques e consumo de conteúdo gerados a partir de links compartilhados no episódio. Com isso, eles vão ter acesso a dados como o número de ouvintes que clicaram e reproduziram um episódio ou quantos usuários únicos clicaram nos links compartilhados em plataformas externas. Talvez essa explicação tenha ficado meio confusa, mas simplificando é o seguinte, o foco do recurso é a qualidade do engajamento ao invés da quantidade de downloads. E isso vai ao encontro da primeira notícia que a gente trouxe aqui para você. Mesmo que o número de ouvintes de podcast não seja pouco, a qualidade da audiência de podcasts é ainda mais importante do que a quantidade. Vários especialistas do mercado de podcast estão afirmando que novas funcionalidades como essa vão marcar um passo importante na evolução das métricas. E, como já disse o meu amigo Gui Baldi na coluna dele no nosso site do Pod Notícias, número de download é bom, mas não é 100%. A plataforma de hospedagem de podcasts RSS.com lançou uma nova versão do seu sistema de análises que agora gera dados mais detalhados e precisos para todos os planos. As novas ferramentas incluem métricas diárias, geolocalização para cada episódio, comparação entre episódios e tendências de longo prazo. O sistema também oferece dados de retenção em tempo real e filtragem avançada para eliminar bots e downloads maliciosos, que é para ajudar os podcasts a entenderem melhor o seu público e garantir estatísticas mais confiáveis. As análises já estão disponíveis para todos os usuários, antigos ou novos. Ainda em notícias da semana, o Superior Tribunal de Justiça anulou uma prova de um processo de homicídio depois de considerar as falas de uma perita criminal no podcast Inteligência Limitada. O STJ anulou a confissão da ré Adriana Pereira Siqueira, condenada por homicídio em 2018, depois que a perita criminal Thelma Rocha admitiu no podcast em 2022 que deu uma forçadinha, nessas exatas palavras, para suspeita confessar o crime. De acordo com o relato da Thelma, ela fez uma certa pressão psicológica sobre a Adriana e não deu a ela o direito de silêncio, o que é uma violação do princípio da não autoincriminação, ou seja, se forçou, a prova foi anulada. Agora, como o inquérito inteiro foi construído em cima da confissão da ré, o processo vai ser reaberto e a Adriana vai ser julgada por outras provas. Sobrou para Thelma Rocha também, ela e o outro perito que estava presente no podcast estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Civil por conduta inadequada e exposição pública de detalhes do caso. O podcast é uma mídia que tem atualmente uma exposição tão grande ou até maior do que a própria televisão. E não é por ser na internet que qualquer um acha que pode falar o que bem entender e achar que não vai ter nenhuma consequência. A responsabilidade civil e criminal tem mesmo que ser igual para todo mundo, seja aonde for. A plataforma de transmissão e gravação ao vivo StreamYard resolveu aumentar em 80% o valor da sua assinatura mensal, que passou de 25 para $44,99 da noite pro dia. Olha só que beleza! Segundo nós, usuários, porque eu também usava o StreamYard, né? O primeiro sinal de que as coisas não iam bem foi que no mês de julho desse ano, a empresa removeu todos os valores de assinatura do site. Não dá para você encontrar. Se você entrar agora lá no StreamYard, você vai ver que não tem os planos. Ele vai mandar você abrir uma conta e só então você vai ter acesso
aos valores, depois que você já deixou e-mail e senha. Então, quando isso aconteceu, já dava para saber que coisa boa não seria. Vale lembrar também que em abril desse ano, o StreamYard foi comprado pelo grupo Bending Spoons, que já é um nome conhecido no meio por aumentar o preço de todas as plataformas que adquire. Já aconteceu com o Evernote, com o Meetup e várias outras empresas menores. Os fundadores do StreamYard até tentaram comprar a empresa de volta, mas não deu certo. Agora, como já era de se esperar, muitos clientes do StreamYard estão cancelando as suas assinaturas e procurando por alternativas mais acessíveis. E é claro que eles vão achar, com o mercado aquecido como está agora, cheio de recursos, com boa relação custo-benefício, foi um baita tiro no pé ter aumentado os preços desse jeito e sem nenhum aviso prévio. Eu mesmo já cancelei a minha assinatura na semana passada. E a empresa Amaze Media Labs lançou o Branded Audience Growth Network, uma plataforma desenvolvida para aumentar a audiência de podcasts corporativos usando publicidade contextual e tecnologia avançada. A network basicamente segmenta o público com muita precisão, alinhando os ouvintes com o perfil demográfico que é desejado pelas marcas. Algumas marcas como Dell, Pfizer e Unilever já estão usando a ferramenta para impulsionar o seu conteúdo e também para alcançar nichos de público bem específicos. O fundador, Brett Schuyler, declarou que a network vai elevar o nível de crescimento dos podcasts corporativos, seja através da parceria entre marcas e agências de podcast, ou seja, por eles darem espaço para marcas de todos os tamanhos. Todos eles vão ter chance de serem líderes de mercado. Vamos ver. E mais, a produtora de podcasts Unlocked, do Reino Unido, anunciou o lançamento de um projeto bem legal. É a incubadora Amplify, criada para apoiar novos criadores de podcasts e dar para eles oportunidades de virar podcasters em tempo integral. Através da Amplify, os criadores de conteúdo vão ganhar suporte editorial, a edição dos seus podcasts, vão poder usar estúdios profissionais gratuitamente e ter oportunidade de crescimento por um ano. E como que isso funciona para Unlocked? Bom, primeiramente, só 4 podcasts vão ser selecionados para participar do projeto. Todos eles vão manter os direitos pelos seus programas, bem como a sua liberdade criativa, desde que não viole o regulamento, que tem, sim, alguns vetos, como conteúdos puramente políticos ou com apologias criminosas, obviamente. A Unlocked vai recuperar esses custos de produção depois que o podcast crescer, pegando uma porcentagem da receita. O que eles estão buscando nesse primeiro momento são criadores de todos os gêneros, mas com foco em vozes subrepresentadas. O intuito é, claro, criar um mercado de podcasts mais inclusivo e diverso. Bem legal a iniciativa mesmo, é bom ver como cada vez mais oportunidades surgem por aí para deixar o podcasting ainda maior e mais rico em culturas. Desde o final de agosto, as pessoas que, como eu, compraram o aplicativo Pocket Casts antes de 18 de setembro de 2019, ganharam um novo nome. Agora, nós somos chamados de Pocket Casts Champions, ou campeões do Pocket Casts. A mudança do nome não muda nada sobre o uso do aplicativo ou do acesso vitalício ao Pocket Casts Plus. A gente ainda pode usar todos os recursos do serviço como antes. Esse novo nome só aconteceu porque a plataforma mudou o seu modelo de negócios. Foi mais uma recompensa simbólica para os usuários mais antigos por terem apostado no app desde o começo e ajudado a empresa a crescer. Agora, o aplicativo para celular é gratuito, mas eles criaram uma assinatura chamada Pocket Casts Plus em setembro de 2019, que inclui as versões para web e computador e mais espaço de armazenamento em nuvem, já que o Pocket Casts é um app multiplataforma, ou seja, você pode começar ouvindo no seu Android, continuar de onde parou na versão web, em Windows ou Mac, e mais tarde seguir no mesmo ponto no seu iPad, por exemplo. É muito prático.
Para saber se você se qualifica como Pocket Casts Champion, é só você conferir a data e o tipo de compra que você fez. Se você comprou o aplicativo da web antes da data, tem direito ao status Champion e ao acesso vitalício ao Pocket Casts Plus, mas se a compra foi dos aplicativos Android e iOS, eles garantem acesso aos recursos do mobile, mas não qualificam o usuário para o status de Champion. É só um títulozinho, mas é bacana. A podcaster e escritora Shelera Brundage ganhou um prêmio Emmy local da Upper Midwest Chapter. O prêmio foi concedido a ela por ter feito a cobertura completa do evento Dia dos Empreendedores Negros no Capitólio, que, aliás, foi um evento que também foi ela mesma quem criou e organizou. A cobertura do Dia dos Empreendedores Negros foi transmitida ao vivo pelo canal Care 11 e online, dando voz a todas as necessidades dos empreendedores negros que foram discutidas no evento. A Shelera foi muito elogiada porque usou o próprio podcast como uma abordagem inovadora, já que ela conseguiu tirar o máximo da ocasião sem qualquer apoio de grandes empresas ou canais de TV. E o programa dela é independente, viu? Não tem nenhuma grande rede por trás, não tem patrocínios, nada disso. Ela foi reconhecida por todo o capricho e amor pelo que ela faz. A entrega do Prêmio Emmy vai acontecer no dia 19 de outubro no Mystic Lake Event Center, em Minnesota. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, o podcast O Amor na Influência, da Wondery, está de volta numa segunda temporada cheia de novidades. A primeira delas é na condução do podcast. Nessa temporada, os microfones estão nas mãos de novos co-apresentadores, o ator Gabriel Santana e a Camila Frender, do podcast É Nóia Minha. Quando perguntados pelo portal UOL sobre as expectativas para essa temporada, a Camila disse que está animada em trazer uma nova perspectiva para o programa, enquanto o Gabriel disse que está animado para trabalhar com a Camila, especialmente porque O Amor na Influência já foi um sucesso na primeira temporada. O episódio de estreia se chama Homens Meio Bicha e vai falar sobre a desconstrução dos estereótipos de masculinidade e feminilidade. A nova temporada estreia amanhã, dia 17 de setembro. Os episódios continuam sendo lançados semanalmente e vão estar disponíveis em todas as plataformas de streaming e no YouTube da Wondery Brasil. Sobre lançamentos, na última quinta-feira, dia 12 de setembro, a jornalista e autora Liege Barbalho lançou o primeiro episódio do Devera Podcast, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O Devera é um programa de entrevistas e o episódio de estreia contou com a presença do Fernando Fernandes, CEO da Tribuna do Norte, e também do executivo Wesley Magalhães. De acordo com a Liege, o que vem por aí são entrevistas em vários segmentos do mercado: sociedade, turismo, cultura, economia e eventos. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Todos os episódios vão ser gravados ao vivo pelo YouTube. E nas últimas 2 semanas, teve acontecendo em São Paulo a 27ª Bienal Internacional do Livro, um dos maiores eventos literários do mundo, vale lembrar aqui. E foi lá mesmo que a jornalista Lilian Cardoso lançou o seu podcast Escritor Pod, gravado direto da Arena Esquilo. As gravações ao vivo aconteceram entre os dias 12 e 14 de setembro e os episódios foram e vão ser disponibilizados no canal do YouTube da Lilian Cardoso e também no Spotify. O objetivo do programa é aproximar leitores e autores independentes, dando para os ouvintes uma visão real de como funciona o mercado editorial e o mundo literário. Então, se você tem alguma curiosidade sobre editoras, o processo de publicação de um livro, ou sobre como funciona a criatividade de alguns autores brasileiros, não deixa de conferir. E na nossa recomendação nacional dessa semana, se você está procurando um podcast que mistura a paixão por futebol com um toque de irreverência, a indicação é o podcast Corneta Urgente.
O programa é feito por todo um time. Alguns dos participantes mais frequentes são a Elisa Celino, o Bruno Afonso, o Gabriel Rucide e o Renan Leite, que dão uma visão descontraída e bem-humorada sobre o mundo do esporte. Além de cobrir tudo sobre futebol, eles também trazem atualização sobre eventos como os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a Copa do Brasil, o Brasileirão e até Fórmula 1. O Corneta Urgente é postado semanalmente todas as sextas-feiras, está disponível em todas as principais plataformas de áudio, então já assina o feed do programa no seu agregador de podcast preferido e garanta para você mesmo uma dose regular de cornetagem e diversão feita de fã para fã de esporte. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e com isso atingir um público qualificado como você que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, é só mandar um e-mail para contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade e, caso você queira também colaborar enviando texto, sugestão de pauta ou notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 31ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram em t.me/podnoticias, onde você recebe as notícias imediatamente assim que elas são postadas no nosso site, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page do LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e também no YouTube, e naqueles que permitem a classificação com estrelas, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Pocket Casts. Eu peço que você deixe ali as suas 5 estrelinhas, classificando a gente para que a gente possa indexar melhor, aparecer para um número cada vez maior de ouvintes e poder levar a palavra do podcast para um número cada vez maior de pessoas. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast e Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação, Thiago Miro na pesquisa e, até agora, contou com a participação da nossa querida Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, que, a partir desse episódio, está deixando o Pod Notícias e também a Radiofobia Podcast Multimídia, depois de 7 anos de profissionalismo e dedicação, e a partir de agora vai se dedicar a novos projetos, vai voar e crescer cada vez mais. Então aqui, em meu nome, mas também em nome de toda a equipe da Radiofobia Podcast Multimídia, eu quero manifestar a nossa gratidão profunda, sincera e honesta à querida Lana Távora por toda a dedicação ao longo desses 7 anos. Tenha certeza, Lana, que sem você esse projeto jamais teria saído do papel, ele jamais teria acontecido. Vai, voa, cresce, seja feliz. As portas da Radiofobia Podcast Multimídia vão estar sempre abertas aqui para você e você vai estar sempre aqui no nosso coraçãozinho, agradecido por tudo que você fez por nós ao longo desses 7 anos. Obrigado demais. E obrigado a você também que nos ouviu em mais um episódio. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra de novo segunda-feira que vem, pontualmente às 7 horas da manhã, com mais um episódio do Pod Notícias. Até lá.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.